Mas eu quero aqui, gente, hoje, apresentar o nosso mais novo contratado. Está chegando mais um também para a rádio, para somar a nossa equipe, o Beto. Muita gente já o conhece. Esse é um cara. Ele está voltando aqui para a Rádio Caçula, vindo pela primeira vez para trabalhar aqui conosco, para modernizar tudo. Nós dissemos alguns dias atrás que a rádio passaria por uma nova roupagem, uma nova estrutura, novos equipamentos, e esse momento chegou, não é, Beto? Estou muito feliz de você estar aqui presente. Eu quis estar hoje aqui na rádio para fazer essa apresentação sua e fazer a nossa reunião de praxe, consertar aquilo que está fora do eixo, né? Amém. Que Deus abençoe nessa nova estrutura, essa nova mudança que a gente vai fazer, essa nova transformação, né? Porque tudo na nossa vida só é permitido por Ele. Eu acho uma coisa assim, quando eu fui embora daqui, lembra? Eu tinha quebrado minha perna em 3 partes. E você não, a senhora, né? Não, você. É, porque aqui você. nós somos como... Você, não me chama de senhora, pois é. Não. Foi a mesma coisa que a minha, eu quebrei a tíbia e a fíbia. Foi o que aconteceu. A senhora, não, você agora tem que aprender, né? Foi do lado direito, a minha foi do lado esquerdo, né? E eu acho que você tem o mesmo pino que eu, bem ali naquela parte do osso embaixo, colocaram uma catracazinha, não foi? Foi, colocaram igual uma a minha, placa. cara. Mas você vê que eu ando normal, mas a minha foi diferente, a minha eu caí e a moto caiu por cima, e eu quebrei na tíbia e a fíbia. Do mesmo jeito, falei assim, engraçado, eu saí daqui com a perna quebrada e estou voltando agora, a Toninha do mesmo jeito que eu, entendeu? É para você ter aí uma recuperação e a perna vai ficar boa. Não fica, você vê que eu ando normal. Eu ando normal, eu corro, eu pulo. Eu fiquei com medo na época, eu perguntei pro médico. Ele falou para mim que eu tenho que andar de bicicleta, eu falei, como? É para poder, não, agora não. Na minha época, quando foi comigo, foram 3 meses que ele me deu. Ele falou assim, você vai ficar 3 meses, né? Então eu andava de muleta. Quando eu saí daqui, que eu viajei, que eu fui para o Ceará, eu fui de muleta, né? Uma vez eu escorreguei no banheiro. Tem hora que ela fisga assim que... Mas a sua parte é mais delicada, né? Por quê? Porque a gente vai passando o tempo, a nossa idade não é mesmo que quando a gente tinha 15 anos, e as coisas eram mais fáceis. Então, tipo, naquela época o médico me deu 3 meses, né? Mas eu, antes dos 3 meses, eu já estava em estripulia. Entendeu? Quando eu fui fazer minha cirurgia, a doutora falou assim, você está praticamente andando. Eu fiz 7 sessões de fisioterapia. E hoje eu ando normal, e eu tinha medo. Eu vou ter que fazer 30 dias de fisioterapia. Mas de repente, como eu estou falando, a sua questão é mais delicada, né? A minha não, porque eu queria, eu queria acontecer um milagre, eu soltava a muleta e queria andar sozinho, entendeu? Mas é isso aí, vamos lá, tá tudo bem, tá tudo na mão de Deus, já tá feito aí, daqui um dia você tá aí andando, correndo, pulando, caminhando, entendeu? Correndo a segurar da lagoa. E a vida Olha, nossa gente, é assim. Eu quero aqui mandar um beijo carinhoso, pessoal da Hipercura, que as meninas são fantásticas, é onde eu faço minha hiperbálica. Um abraço para vocês. Toninha, quando você vai voltar? Cléo, nada. Só semana que vem, olhe lá, hein? Daqui 15 dias mais. Então vamos lá. Falar agora um pouco do lado profissional. Eu tenho a agradecer a você, ao Fábio, quando me fizeram o convite para vir para cá. Entendeu? Eu vim porque eu já conheço a história de vocês, é uma rádio que tem 70 anos, entendeu? Não estão brincando de fazer rádio, não estão começando, né? E o que a gente vai fazer agora é umas mudanças para melhor, para o ouvinte, para o anunciante, que está sempre em primeiro lugar, entendeu? Ser uma rádio que vai estar mais perto do povo, mais próximo do que já é, né? Então a minha experiência que eu tenho de rádios com 37 anos, tu tem mais do que eu, não é verdade? Então nós somos professores, nós estamos com uma equipe bacana, a gente só vai fazer aquilo, entendeu? Que for benéfico ao ouvinte e benéfico ao anunciante. Você ainda é mais velho de rádio que eu tenho 32. Pois é, eu 37. 32 anos. Eu falo que quem fica no rádio, gente, é porque amo rádio. Mas o mais gostoso, Toninha, que eu falo é o seguinte, você vê hoje que a galera, a moçada que estão hoje, que faz sucesso no meio de comunicação, são assim, a moçada madura. Porque existe uma experiência. Às vezes os hoje estão preocupados com isso aqui. Não, isso aqui é uma comunicação. Isso aqui é uma responsabilidade. Entendeu? Sentar no estúdio, ocupar um microfone, tem que ter muita responsabilidade do que vai. São muitas pessoas lá fora que precisam da nossa voz para chegar, para ouvir, né, aquilo que eles precisam saber.
Então o rádio é isso. E uma coisa que eu falo, o rádio é a credibilidade porque você nunca vê falar que um rádio soltou uma fake news. O rádio, ele fala a verdade e vai e leva aquilo, entendeu? Então, eu vivo o rádio, gosto do rádio, amo o rádio, falo para as pessoas como se fossem íntimas da minha vida, entendeu? E isso é o gostoso, a gente fazer aquilo que a gente ama para as pessoas que a gente gosta lá do outro lado, lá fora. Eu sempre digo que rádio é um vício. É um vício. Entendeu? Melhor do que qualquer bebida. É amar o rádio. Pinga, né? Pinga, tá na veia, não é verdade? Que nem agora você está aqui fora, mas aquela vontade de estar aqui comunicando, falando com as pessoas. Os antigos que falam, o rádio, quem faz, precisa falar dos antigos, são os radiodifusores. Isso. Radiodifusor. Hoje não, hoje tem dono de rádio, hoje tem dono. Não é radiodifusor, né? Não é aquele antigo. Antigamente era. Por exemplo, o meu avô Romeu foi a única emissora e foi a única pessoa que fez um transmissor artesanal, na época aprovado pelo Dentel, aí do Mato Grosso do Sul, que hoje é Anatel, né? Do Dentel. E a Rádio Caçula, Roberto, em 2017 foi a primeira do estado do Mato Grosso do Sul a migrar para a FM. Foi a primeira emissora a ter um MD, a ter um computador do Mato Grosso do Sul. Então, como você disse, 70 anos, pioneira, e tem gostamos história, de fazer rádio. É uma coisa assim, eu quando comecei com rádio, com 17 anos, entendeu? Tenho grandes amigos de nome hoje nacional, você vê, o Siqueira Júnior hoje, que é da Rede TV. O Siqueira Júnior, eu fui diretor do Siqueira Júnior em Maceió, na minha passagem por Maceió. Eu fui diretor na época de uma rádio lá, e o Siqueira tinha uma loja lá que a gente fazia a televisão juntos, e eu e ele era o cara que fazia a propaganda dessa loja. Né? Então tem grandes caras, aqui, o avião da Chapecó que caiu, você sabe, o narrador que estava lá, o Deva foi meu primeiro diretor de rádio. Olha entendeu? Só. Então, tipo assim, eu venho do rádio, o pessoal fala assim, pô, andei, mas eu conheço, eu fiz uma história, né? Passei, sei como é o rádio, entendeu? Sou locutor, apresentador, mas eu também sei fazer rádio, não parte técnica, mas fazer o negócio. Porque tudo é o seguinte, quando você vai no lugar, você fala assim, pô, eu não gosto daquilo. Mas aí você fala assim, tem o que aquilo? Tem isso, tem aquilo. O rádio é a mesma coisa, é uma coisa que você está do outro lado, mas se tem um molho, umas outros incrementos mais gostosos, você quer estar ali. E o rádio, eu falo isso, a gente tem que fazer o rádio como se fosse aqui, uma culinária. Você não faz uma comida com amor? Não tem aquela coisa que fala assim, essa comida está gostosa. Eu fiz com amor. Então é assim, o rádio a gente tem que fazer com amor. Entendeu? E o rádio passa nas transformações e o rádio sempre vai existir na vida das pessoas. O Fábio, ele começou no rádio com 14 anos. 14 anos, eu era office boy. O Marquinho começou com 12 anos. Eu, no rádio, eu comecei como office boy. Na época, na verdade... Foi interessante, porque na época eu estava no Objetivo, que hoje é Dom Bosco, a gente morava no Santos Dumont. Meu pai, na época, gravava o Jornal das 7 às 8, no Acai, aquele Acai. Então, eu era incumbido, antes das 7, trazer o rolo do Acai para sair o programa no ar, que era o Acai. Aí saía a programação. E assim, uma coisa engraçada é que antes do rádio, quem está falando aqui, porque a gente está falando de rádio, falando de histórias. O rádio todo mundo tem história. Vou te falar, a gente começa a falar de rádio, não quer parar não. Viu? Não, e isso quem está lá fora ouvindo, fala, poxa, né? Porque antigamente, hoje você vê, antigamente você não via, você imaginava. Imaginava. Entendeu? E eu não gostava do rádio, Toninha. Por causa de uma pessoa. Eu não gostava do rádio por causa do cara que era o Zé Bétio. O cara mais conhecido. Falo sim. Eu detestava a parte que ele falava, porque eu vim de uma família que eu trabalhava na roça, na agricultura, entendeu? Eu comecei ali, apanhando tomate, catando algodão. Eu ouvia na época, eu tinha um rádio gravador que eu levava para a roça, né? E naquela época as pilhas eram aquelas pilhas monstro, né? E levava, apanhava algodão, ouvia o rádio, que na época a música sertaneja só tocava de madrugada, não tocava na programação durante o dia. Durante o dia o rádio era outra coisa, era Milton Nascimento, era Fagner, entendeu? Tudo MPB. Isso. E aí o sertanejo não tocava. O nego falava assim, a música caipira. Né? E aí eu ouvia Leandro Leonardo, aquela coisa, e eu não gostava do rádio por causa do Zé Bétio, porque o Zé Bétio falou assim, olha, neném, acorda, se ele não quer acordar, joga água nele. Aquilo eu queria morrer. E aí eu não gostava. E depois eu acabei indo pro rádio, eu virei padeiro. Eu trabalhava numa padaria. E aí eu ouvi o rádio de madrugada, trabalho de madrugada e tal, e conheci o cara. Fui para lá, aprendi e hoje eu estou no rádio há 37 anos. Que bom. Bom, seja bem-vindo. Entendeu? E o rádio, assim, experiência. A gente está sempre aprendendo, entendeu? Eu falo assim, que o rádio a gente nunca sabe. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Você tem que estar sempre
por dentro de tudo, o que tem de lançamento, do que tem de informática. Isso. Você tem que estar nesse meio. Tem que estar interligado com a geração de tudo que acontece. Então, por isso que eu falo assim, as pessoas falam assim, não, o rádio não vai acabar, gente. As pessoas às vezes falam, com tanta tecnologia. Sim, mas o rádio vai ser aquilo ali. Vai inventar uma outra forma hoje? Tá aí, o celular, quem diria? O celular hoje, o rádio está no celular. Entendeu? E aonde você está? Você está num carro dirigindo, você está ouvindo um rádio. Você está no seu trabalho, você está ouvindo rádio. Quem para você que nunca chegou assim e fala assim, Toninha, o que você fala ali é tudo escrito? Não. Nunca perguntaram? Entendeu? Já, muitas vezes, tudo assim. Eu falei, gente, imediatismo. Eu não sei fazer rádio lendo alguma coisa. Não, eu também não. Não, o meu é tudo na hora. Eu não consigo. Eu não, sabe, ter aquele script não, e ficar... E é difícil, tem hora, na Honda, por exemplo, tem hora que eu estou falando, quando você fala uma coisa assim que você já falou, eu falei, nossa senhora, já foi. Não, entendeu? Tem coisa assim que a gente fala assim, não, já falei, entendeu? Aí não tem como voltar atrás, entendeu? Eu sempre aprendi uma coisa, quando eu explicava, falava para os caras que tem muitos caras de rádio hoje que passaram por mim, grandes caras que hoje são grandes comunicadores aí, e eu fui assim professor dos caras. Os caras, o cara é chato, o cara não é, porque você está exigindo o melhor dele, entendeu? Uma mãe às vezes fala, minha mãe é chata, mas ela está te corrigindo o melhor, e lá atrás, na frente, um dia você vai olhar o que eu sou hoje, minha mãe me fez ser. Eu falo que a educação vem de berço, né? Isso, entendeu? Mas às vezes... Não é a professora que vai ensinar a educação para o teu filho, é você. É a mesma coisa. O filho não vai na escola para aprender educação. Ele vai na escola para aprender as coisas da vida, para se transformar. Escrever. Isso, mas a educação vem de casa. Vem de casa, entendeu? Exatamente isso. Então é isso, então, gente. É isso que as pessoas não entendem hoje. Pai e mãe hoje quer jogar responsabilidade para professores. Não é assim. E não é assim. E uma coisa, sempre que eu falo, sempre respeitar os mais velhos. Sim. Porque os mais velhos passaram, sabem, e quando fala é para o melhor. Mas ninguém fala, entendeu? Só se for pessoas que não têm um lado bem com a vida, vive amargurada, angustiada, que vai te colocar para o mal, porque ela vive o mal e quer o mal. É uma coisa que eu falo assim sempre, eu nunca reclamo. Reclamava, depois eu aprendi, eu agradeço. Eu agradeço. Por mais que a gente passa aqui, eu agradeço. Por quê? Porque daqui, algumas coisas você está aprendendo, entendeu? A ver o outro ser humano de outra forma, entendeu? Quando a pessoa está ali, um deficiente passa uma situação, quando eu fiquei, eu olhava assim, como que é? E eu agradeço a Deus por eu ter. Então é isso, tudo na nossa vida. É o que eu falei, eu agradeço a Deus que foi minha perna. Já pensou se fosse o fêmur, se fosse minha cabeça, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Mas, então, só que a partir daí tem coisas que você começou a ver encarar diferente. Sim. É assim. Então eu encaro a minha vida hoje com naturalidade perante daquilo que Deus faz acontecer. Nada na nossa vida é por acaso. Graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam. Nossa, Fábio, ali, a minha família junto, unida, eu acho que isso é bom. Nada... É que nem eu falo, aqui é a nossa primeira casa. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, aprenda a ouvir os mais velhos, aprenda a me ouvir, meu filho. Eu sou mais velha que você, eu tenho mais bagagem que você, eu tenho mais experiência que você. Não faça assim. É verdade. Faça assim. Me ouça. Mas tá bom. É assim. Mas vamos, entendeu? Quero agradecer por estar fazendo parte, chegando aqui de volta a essa cidade pela terceira vez e que seja a última vez. Seja bem-vindo mesmo. Nossa, amém. A gente está acreditando em muitas coisas, muitas novidades. É o que eu falei, muitas coisas irão mudar para melhor, não para pior. Claro. E hoje a minha reunião foi exatamente isso. Você vai vestir a camisa da rádio? Você está comigo porque gosta da rádio? Quem não gostar, a porta está aberta. Não é? Mas vai ficar comigo quem realmente quer fazer o rádio bem feito, quer estar dentro da minha equipe, que é assim que vai ser daqui para frente. Amém. Bom, vamos aqui fazer um momento aqui maravilhoso que Deus nos concede. Pai, nosso amado, nosso supremo, Deus de tudo, de todas as coisas, sabe tudo, vê lá de cima, nós estamos aqui, fazendo, falando, ajudando, que é a nossa missão. Que o Senhor, a partir de hoje, fortaleça cada vez mais e faça transformar tudo aquilo que o Senhor sempre desejou. Que aqui, as coisas boas sempre vão sair daqui. Amém. Que o Senhor abençoe todos nós que aqui, nessa família que se consolida. Amém. Aqueles que não estão entre nós, é tudo permissão de Deus. E aqueles que estão aqui, nós somos de passagem, aprendendo e deixar um legado que nós passamos e vivemos.
Obrigado, Pai, por tudo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo. Tem um vídeo da surpresa. Aí você vai me passar vergonha, Fábio? Joguei por Hernani. Pelo amor de Deus. Meu marido ontem me pegou só de ré. Falei, mas por que ele está me levando de ré? Nunca faz isso. Para você não ver o que estava armado, né? Para você não ver. Olha. Eu de cadeira de roda. Olha, eu quero mandar um abraço para Simone, para o doutor Essante, me mandaram um bolo lindo. Tava uma delícia, viu? A Beth Boleira. Beth, meu marido ontem foi buscar o bolo, era para mim, viu, Beth? Eu fiquei tão feliz que ele falou assim, eu fui lá na Beth Boleira. Nossa, a gente foi criado junto, sabe? Sim. O meu filho hoje tem 22 anos e ele foi o... que cuidou do meu filho. Dele. Eu já sou avô, já, né? Já, eu tenho 3 netos já. Sério? Graças a Deus. Tenho 6. O Fabinho arrumou 6 netos. Pois é, fora. Não é um de cada estado. Eu? Deus fez assim. O que Deus falou para multiplicar? Você já não foi? Eu segui a Bíblia. Não, Deus não falou isso, eu te farei, né, uma grande família. Aí entendeu? Você vê, foi assim que Deus fez os grandes nomes, entendeu? Vai lá na história lá do rei Davi. Pois é. Plantou a semente, pois é.